Representante comercial não vende? Será mesmo? Hoje eu trago aqui o Marcelo Rosa, meu sócio na Representa Mais e no Grupo MR, para falar um pouquinho mais sobre isso, contar algumas verdades que as representadas não gostam de ouvir. Marcelo, antes de a gente ser muito sincero aqui com as representadas, me fala de ti um pouquinho, te apresenta, para quem não te conhece ainda, quem é o Marcelo Rosa? Boa tarde, Malta. Eu sou especialista em gestão comercial pela Fundação Getúlio Vargas, né? Sócio também da Representa Mais junto com Malta, né? E vamos conversar hoje um pouquinho aqui sobre a parte que as representadas não querem ouvir, né? Ou às vezes têm dificuldade de entender. Mas Marcelo, vamos ao ponto já. Representante comercial vende ou não vende? Vende. Se fizer todo o processo correto, né? Como todo e qualquer vendedor, indiferente do se ele é um contratado pessoa jurídica, como uma empresa de representação comercial, se ele é um vendedor interno, CLT, ou se é um inside sales ou um time interno de vendas, vende. Mas tem um tema de casa que tem que ser feito, né? Então, de repente, a produção pode botar para nós aqui a forma da venda, que eu sei que tu fala bastante sobre ela, para a gente poder explicar para o pessoal aqui. Marcelo, como é que é essa fórmula que tu tanto fala para nós no escritório aí? Pois é, Malta. A forma da venda é algo que não foi nós que criamos, mas a gente desenvolveu, então, esse visual aqui para explicar melhor para empresas que têm interesse em contratar a Representa Mais ou até já contrataram, né? E em algum momento há uma expectativa não atendida ou uma sensação de expectativa não atendida. Então a gente gosta muito de tratar isso aqui, né? Para explicar para as partes interessadas, né? Ou as partes envolvidas, né? O que envolve uma empresa vender. E novamente eu faço aqui o link, né? Que é indiferente se utilizar representantes ou não. Uma empresa para vender, ela vai ter que ter, né, uma fórmula contendo 4 elementos, né, vezes o tempo. O comercial, e aí o comercial pode ser de várias formas e meios, né? Vamos entender aqui que a gente está falando de representantes, né? Então vai ter que ter uma política comercial aderente, né, concisa, de acordo com o mercado que ela está atuando, né? Formação de equipe, então a recorrência de entrada de representantes, a manutenção da equipe e ter gestão comercial, que eu acho que é o ponto principal dessa nossa conversa aqui de hoje, né? Certeza. Além disso, produto, preço e qualidade, né? Então, de acordo com o mercado que ela está, do posicionamento que ela está enquadrada, né? O produto dela, né, tem preço e qualidade de acordo com os concorrentes ou de acordo com o cliente-alvo que ela está querendo, né, buscar, atacar. Além do produto, outro fator importante é o item mercado. É uma variável que nós não temos controle, né? O mercado pode estar mais comprador, menos comprador. Nós não conseguimos interferir nela, né? Mas ela é importante também, né? Nesses dois pontos principais aqui, como produto e mercado, eu sempre gosto de dizer para os gestores que estão conversando conosco, né? Para conversar conosco. Nenhum representante, por melhor que seja, ele vai conseguir vender o que não vale a pena, né? Pode ter uma equipe de 100 representantes, ele pode ter interesse, né, e fazer rota, bater na porta do cliente diversas vezes, mas se o produto, né, de acordo com o preço e qualidade estiver fora, ele não vai conseguir convencer alguém de comprar o que não vale a pena. Mercado, né? O mercado está menos ou mais comprador, né? O lojista está com seu estoque cheio, né? Não tem demanda. Por melhor que seja o representante, por melhor que o produto esteja, com preço e qualidade equiparados, ele não vai convencer alguém de comprar o que não precisa. Então esse é um ponto importante também, né? Só ter representantes não significa que vai ter vendas, né? Os outros fatores têm que contribuir também. E por último aqui, que eu não comentei, a empresa. A empresa, né, ela tem que estar estruturada, ela tem que ter minimamente, né, uma estrutura de marketing financeiro para gerar uma condição de pagamento para o cliente de acordo com o mercado, né? Um frete CIF com pedido mínimo também de acordo com o mercado. Para empresas entrantes, né? Ter uma compra mínima, né? Uma primeira compra, né? Que permita que aquele cliente lá consiga fazer o seu teste, né? Toda a sua parte administrativa. Então, a composição desses elementos aqui, Malta, de comercial, produto, mercado, empresa, vezes o tempo, é muito importante, né? Tem que dar tempo para esse processo acontecer, né? Qualquer multiplicação por zero não dá resultado, né? Então, esse contexto aqui a gente chama de forma da venda, né? E isso é muito importante quando uma empresa vai olhar para o meio de venda por representantes, né?
ou olhar para o que já está fazendo, ou iniciar um processo de buscar representantes, e for avaliar o resultado deste representante, se esses outros elementos aqui estão sendo contemplados. Muito bom. E até como a gente ouve diariamente lá, tem muitas empresas que só olham para o C. Elas acham que contratando bons representantes comerciais, elas vão de fato aumentar suas vendas. Mas não é bem por aí. Essa é somente uma parte desta equação. E também o que a gente vê muita negligência é no tempo. O tempo é zero, que nem hoje a gente conversou, vindo para cá, inclusive, né? Eu preciso vender para o mês que vem já. Tem que contratar 10 neste mês. É muito difícil isso funcionar, porque tem que dar tempo para essa estrutura rodar, né? Tem que ter todos os pilares muito bem estruturados. Inclusive, tem um ciclo vicioso que a gente costuma falar e enxergar, que as empresas contratam representantes comerciais, não cuidam das outras etapas da forma da venda, depois esse contratado não vende, por N motivos, desanima e a empresa demite ele. Depois ela volta no ciclo de novo, contrata e assim por diante. Então, a grande pauta hoje aqui, pessoal, é a gente trazer para as representadas de vocês boas práticas para ajudar vocês nas vendas. Quem não mandou ainda esse link para a representada, manda agora, que a gente vai ajudar vocês de várias formas aqui. Marcelo, a gente falou de tempo, né? Muitas empresas nos perguntam, tá, mas em quanto tempo vai vender esse representante comercial? E eu sei que tem que me dizer, depende de fatores, né? Sim. Um deles, eu creio, quero te ouvir agora, que é o ciclo da venda, o tipo de produto. Nos traz um pouco um exemplo sobre isso, por favor, né? Do quanto que impacta o tipo de venda, produto, o ciclo, né? No início da venda do representante comercial. Perfeito. Esse é um tema bem importante mesmo, Malta. E trazendo um pouco aqui a minha experiência com a Representa Mais, né? Onde a gente atende diariamente empresas que estão buscando representantes. Muitas delas não têm ainda representantes ou têm uma operação muito tímida com representantes e nos questionam às vezes assim. Pensando em avaliar o serviço, né? Investimento versus tempo de retorno, né? Pergunta assim, Marcelo, em quanto tempo você acha que o representante já vai estar conseguindo vendas? Uhum. Né? E geralmente eu respondo essa pergunta, né, contra-atacando, digamos assim, né? Olha, essa é uma resposta que geralmente nós que estamos buscando os representantes e vamos conversar com eles sobre a oportunidade de te representar, gostaríamos de saber de você. Porque quem entende o ciclo da venda, quem conhece o cliente-alvo, né, o fluxo comercial, né, cada tipo de produto, segmento tem uma variação, né, é a pessoa mais qualificada para entender quando é que a gente vai estar tendo resultado em vendas, né? Justo pelo que nós conversamos aqui, que ter um representante comercial é uma parte do processo. Então, essa parte é muito importante mesmo, tá? Essa questão do lead time, né? A curva de comissão, onde o representante está contratado e onde é que a gente vai começar a ter os primeiros resultados de venda. Ele vai mudar muito de segmento, né? Quando a gente tem um produto, né, com foco para a indústria, né, bens de consumo, digamos assim, insumos, perdão, né? A indústria vai comprar insumos ou uma máquina e equipamento, né? A gente vai ter uma curva muito maior. Eu trago aqui como um exemplo a MESP, né? Opa, bom exemplo. Pessoal, bota por favor na tela a MESP, nosso patrocinador master aqui do nosso podcast. Pode seguir, Marcelo. Agora sim, devidamente a MESP na tela aí. Perfeito. A MESP, né, é um parceiro da Representa Mais e das empresas do grupo há muito tempo, né? A gente vem logrando muitos resultados com ela, né? E eu vou, como está patrocinando, vou utilizar ela aqui como exemplo também, Melhor tá? ainda. No caso da MESP, é um caso... tem uma característica que a venda da MESP é automação industrial. Tem equipamentos seriados, né, que são aqueles equipamentos que há um projeto pronto e pode ser replicado em diferentes clientes, né, com um mínimo de customização. Então, é uma venda que, teoricamente, poderia ser mais rápida, né? E tem projetos especiais onde um representante comercial, né, ele busca, né, entender o cliente, diagnosticar, né, internamente a MESP faz um projeto, né, na parte da engenharia, entrega uma solução, há toda uma rodada de negociação, posteriormente a solução já ter sido encontrada, negociações, como todos nós aqui, é o nosso dia a dia, né? Até que tenha, então, uma venda realizada, né?
Na característica da MESP ainda, os projetos são encomendados. Então, além da venda feita, ainda há o procedimento ainda há a produção desse equipamento, posterior instalação, até que o ciclo total daquela venda tenha sido realizada, né? E tudo isso o representante participa. Então, no caso da MESP, a gente tem um ciclo médio, acreditem, em torno de 10 a 12 meses. Então, o representante comercial, ele aceita a oportunidade, né, de trabalhar, de representar a empresa, e ele tem uma expectativa, isso aí somos bem claros sempre quando a gente entrega essa oportunidade para um representante avaliar, né, de que ele vai ter aí uma curva de comissionamento em torno de 12 meses. Né? No caso da MESP, tem alguns produtos de menor valor, mas não são significativos, né, na receita de um representante, né? Então, esse período é muito importante, né? Fazendo um gancho aqui com a nossa pauta, Malta, né? O que a MESP, né? O que a empresa, o que a representada vai fazer deste mês 1 até essa curva de comissão para manter o representante, né? Para manter ele sendo constantemente treinado, capacitado, gerando novos orçamentos, porque essa curva de comissão é para a primeira venda e depois vai vir um ciclo de vendas se o trabalho for bem feito por todas as partes. Né? Então a MESP, por exemplo, quando contrata um novo representante comercial, já sabe que ele não vai dar resultado para ela em D0, nem em D1. Vai demorar aí mais ou menos 12 meses para de fato isso concretizar. Então, de certa forma, é como se fosse uma startup, porque tem um fluxo de caixa negativo. Ela tem que investir nesse representante comercial, como tu bem disse, com um treinamento, com um suporte, manter ele engajado durante todo esse ciclo aqui. E só depois desse momento que ela vai ter esse retorno sobre o investimento. Agora, se ela simplesmente contratar alguém, ficar sentado na cadeira esperando a venda acontecer, vai ser muito difícil. E aí eu trago um outro assunto, que são os materiais de suporte. Também a gente conversa bastante no dia a dia. Folder, amostras, o que tu vê assim de materiais importantes para a representada fornecer para o seu representante comercial, com o objetivo de ajudar ele a encurtar também esse prazo de venda, né? Que eu faço um parênteses, né? Como tu bem sabe, a gente monitora os nossos parceiros no que tange a quanto tempo demora para dar um treinamento para o seu representante comercial. Tu vê isso um impacto muito grande em treinamento, em material, para que ele comece a vender com mais velocidade? O que tu acha sobre isso? Sim, acho muito importante, né? É fundamental, na verdade, né? Como tu comentou no início, né? O representante, quando está com o contrato assinado, né? Não dá para se esperar venda daquele representante só porque ele está com o contrato assinado. Na verdade, ele está contratualmente habilitado naquela relação comercial. E é isto, né? Ele só vai estar capacitado a partir do que ele tem um treinamento, uma capacitação, como o próprio nome diz, né? E ter tudo que ele precisa, ou minimamente para aquele momento, para que ele tenha confiança de levar a empresa para a sua carteira de clientes, né? Todo representante, se bem contratado, né? E se for feito um processo correto, tanto da parte do representante em escolher a representada quanto a representada, ele tem que ter uma carteira de clientes aderente àquele produto, né? Porém, não quer dizer que ele vá sair ofertando para todos a sua carteira de clientes de imediato. Até porque isso não seria muito interessante, né, Malta? Porque ele não tem total segurança sobre o produto ou serviço. Então, é um processo contínuo e ele vai começar a ganhar segurança, ele vai ter experiência, cases de orçamentos passados e ele vai aumentando aquela carteira. Então, é essencial que os gestores, né, os coordenadores, quando tem um representante novo, eles tenham total atenção com aquele representante. É o momento mais importante de todo o processo. Porque até chegar no momento da contratação, é um processo, uma burocracia necessária, é as duas partes se conhecendo, entendendo que tem potencial juntas para avançar, mas de fato vai começar o trabalho quando ele está contratado. Vamos trazer então para o caso da MESP, mas falando de maneira geral, né, quando o representante vai vender para a indústria, porque quando a gente vai falar de representantes que vendem para o varejo, né, produtos, né, que vão para lojistas, revendas, supermercados, mercados, é um pouco mais dinâmico, né, o processo, né, há um nível técnico menor geralmente. Mas quando a gente fala de um produto que tem um nível técnico mínimo ou mais complexo, como a própria MESP, que é a automação industrial,
tem que dar segurança para o representante, principalmente identificar oportunidades. Eu acho que é o mais importante que uma representada tem que visualizar. O representante não como uma empresa que vai identificar, vai fazer 100% o processo todo, vai fechar e vai enviar um pedido para a representada. Isso não vai acontecer. Ele tem que ser um radar inicialmente, ele tem que entender oportunidades, trazer para o seu gerente, seu gestor comercial ou para a equipe de desenvolvimento, para poder orçar, ter suporte e devolver para o representante, para o cliente um orçamento. Então, quanto mais material de apoio, quanto mais treinamentos, melhor. Então, citando como tu me pediu, né? Catálogos, isso é óbvio, né? Material de apoio gravado, eu acho que as empresas utilizam muito pouco esse recurso, né? Às vezes tem empresas que estão trabalhando com representantes, às vezes comentam que é muito oneroso em tempo. Ah, eu estou contratando 2, 3 representantes por mês, para cada um eu tenho que fazer uma videoconferência, explicar meu catálogo de produtos, meu portfólio, o meu equipamento carro-chefe. Dá para fazer, sim, é interessante fazer uma videoconferência com o representante, se for presencial, melhor ainda, para criar uma sinergia, se familiarizar, né? Mas dá para ter vídeos gravados, né? Explicando o que vai ser incomum para todas as partes, né? Independente do representante, da região dele, ele vai ter que ter aquele pacote de conhecimento sobre o portfólio. E isso dá para ser gravado, por exemplo, né? Então, vídeos gravados, como eu comentei, tá? Catálogos. Se tiver um sistema para que o representante possa acessar ele e entender um pouquinho quem é o tipo de cliente que a empresa atende. Case é muito importante, Malta. A gente vê poucos casos de cases, né? Se reunir com os representantes ou deixar materiais prontos, não só para o representante mostrar para o cliente um case, mas para o representante entender esses cases, para ele poder se colocar no lugar, olhar para a sua carteira e entender se ele não pode ter a mesma aplicação, os mesmos casos para a sua carteira. Perfeito. Em relação à gestão comercial da representada sobre os representantes comerciais, o que tu enxerga assim de impacto na ausência da gestão, na eficiência desse representante comercial no que se refere à sua primeira venda, né? Então, lembrando aqui, a gente está identificando pontos de melhoria para a representada para reduzir esse ciclo de vendas, né? Não tem muito o que fazer no que se refere ao ciclo de venda natural da empresa, o seu lead time, como tu bem mencionou. Temos o que fazer no que se refere aos materiais de apoio, entregar esse pacote que tu mencionou, e a gestão comercial da empresa. O que tu vê que ela não fazendo vai impactar no trabalho do representante comercial? Bom, a função do gestor comercial, ela é extremamente importante. Quando a gente fala gestor comercial, quando nós falamos, pode ser coordenador, indiferente do termo, né? Mas quem está responsável, né, pelo representante em campo. Como a gente comentou, o representante foi contratado, é extremamente importante que os primeiros passos, né, a gente costuma chamar, né, na operação, né, o primeiro mês é um mês crucial, né, e dependendo do lead time de venda, e aí vai depender do segmento de atuação, né, os próximos meses são também, né. Então, o gestor comercial, quanto mais próximo ele tiver do representante neste momento, melhor. A gente enxerga muito, né? A gente vê muito no mercado, o gestor comercial, por falta de tempo, e isso, né, quase todos nós somos atribulados por essa característica, né? Falta tempo, mas a gente tem que dar atenção para o representante. E às vezes a gente fala com o representante, já passou 20 dias, 30 dias, ele não recebeu nenhum tipo de contato, por incrível que pareça, ou um treinamento, ou não teve uma interação ainda, ou há uma agenda muito para frente, tá? Esse é um ponto importante, dá atenção para o representante. Imaginando, né, que todo o processo de buscar um representante qualificado, né, você representante dedicou seu tempo, né, estudou a representada, né, tá motivado por uma nova relação, e aí vem o gestor comercial ou a empresa e faz pouco caso, às vezes, daquele representante. Isso aí é quase óbvio, mas tem que ser cuidado disso, né? Algumas ferramentas, Malta, algumas ações que o gestor comercial deve fazer, a gente sugere que ele faça para ele ter um melhor engajamento do representante, né? É como, por exemplo, né? Geralmente as empresas têm uma carteira inativa de clientes, né? Tem empresas que o representante vai assumir uma carteira ativa, tá? Mas vamos pensar assim, que não é geralmente o mais costumeiro, né? Dar para o representante alguns clientes inativos, o histórico daqueles clientes, para que ele tenha um primeiro contato já com empresas para que ele possa abordar.
Isso é muito importante. Sempre o gestor fazendo suporte, porque isso não deixa de ser um treinamento sobre a própria empresa que o representante está começando a fazer, tá? Eu acho que esse seria um ponto muito importante, né, dos gestores se atentarem mais, né? Estar em campo com o representante quando possível. Isso é muito importante, né? Pós-Covid, a gente notou aí uma diminuição ainda mais forte disso, né? De o pessoal estar menos em campo, né? E as empresas que podem, né? As empresas que têm recursos para isso, né? Que se estruturam para acompanhar aqueles representantes em campo, né? Fazer visitas, fazer uma agenda de 1, 2 dias de visitas, né? Ou até pontuais. Isso também tem um crescimento muito forte para que o representante comece a trazer, né? Oportunidades de negócio para a empresa num curto espaço de tempo. Uma coisa que eu vejo bastante na empresa lá é alguns contratados terem o seguinte onboarding. Eles mandam para a sua lista de WhatsApp, para os seus clientes, os produtos da nova representada. A maioria dos clientes não respondem eles. Eles vão, visitam 2, 3 clientes, não conseguem vender, depois falam, não deu certo. Esse produto não vende. De quem é culpa? Do representante ou da representada? Na minha opinião, é da representada. E é uma consequência disso que tu mencionou agora. Ela não deu material de suporte para o seu representante comercial. Ela não se fez presente como um gestor comercial mesmo. Fatalmente ele fez isso. Mandou para alguns clientes, visitou 2, 3, não vendeu e desistiu. Perdeu o engajamento. Então, isso é muito comum a gente ver com os representantes comerciais. E também um outro ponto importante é em relação à expectativa. Porque as representadas têm que saber que elas estão contratando autônomos e não CLT. Por ser um autônomo, é uma ilusão achar que ele vai começar na pasta, vai largar tudo que ele está fazendo. Poxa, que coisa boa, vou vender essa água aqui agora, vou vender só essa água e esqueço minha vida toda. Não, vender essa água agora é uma expectativa futura de receita, não uma receita garantida. Para que realmente ele foque o tempo dele, maior parte do tempo para vender a água, tem uma série de coisas que tem que ser feitas, que a gente vai depois aprofundar um pouco mais aqui, para que isso aconteça. Então, a empresa tem que saber, contratar representante comercial não é a mesma coisa que um CLT. O CLT tu está pagando pela hora dele. Ele está focado ali, full time, em trabalhar para ti. Então, é muito diferente. Tu vê muito isso com os nossos clientes na Representa Mais, elas compararem o começo do representante comercial com o seletista no que se refere à expectativa de engajamento, de venda. Tu vê esse desalinhamento de expectativa da representada? Sim, muito, muito. Tu foste muito cirúrgico no comentário, né? Que acho todo esse debate agora, ele tem a ver com contratar um representante e achar que as vendas vão acontecer, né? Estamos aqui precisando de vendas por aumentar ou porque está faltando fluxo de caixa, por algum motivo, né? A empresa dos seus planos, ela contrata um representante e vai entender que agora sim as vendas vão acontecer. O representante, como tu bem disseste, ele não tem a subordinação. E os representantes, né, eles são representantes justamente porque eles optaram por ter autonomia né, e tem o ônus e os bônus de tudo isso, né? Então, quando uma empresa contrata um representante, o representante, se ele estiver assim num bom momento como carreira, como empresa, ele tem uma principal representada, alguém que está garantindo para ele a receita e tem as suas pastas secundárias, né? Ele não vai abandonar a sua pasta principal. E ele nem deve, porque essa pasta principal faz com que ele seja atrativo para a representada, que é a carteira de clientes que ele tem, né? Então, uma palavra eu acho muito importante, malta, é a confiança. O representante vai ter que ter confiança na representada, que ele pode expor, ele vai se expor apresentando uma empresa, que é a representada, para a sua carteira de clientes que vem trazendo receita para ele e já vem confiando no trabalho dele, porque é a empresa dele que está ali, né? Então, voltando ao que eu comentei anteriormente, né? É importante que seja gradual esse processo, né? Então, e aí eu faço um link também com a questão que eu comentei de a empresa ter alguns clientes inativos, ou alguns clientes que ela possa passar para o representante, porque, note, o representante tem uma carteira de clientes,
que a representada quer chegar nessa carteira, ou no maior número de clientes que tem aderência para o produto. Então, isso é um ativo do representante. Em contrapartida, a representada também pode, de repente, dar alguns clientes que ela tem, seja inativos, ou clientes até que ela saiba que tem, que presencialmente, já que não tem alguém lá naquela região, presencialmente pode aumentar a sua receita com aquele cliente, né? Comprar um portfólio maior de produtos ou ativar um cliente inativo. Então, esse desalinhamento de expectativa é muito comum. A gente conversa muito sobre isso, né? A gente escuta os representantes, a gente escuta das representadas, né? E por mais que a gente reforce isso, há sim uma falta de expectativa, né? Comparar com o seu time interno de vendas, ou comparar com um representante, entre aspas, que na verdade não é um representante, né? Sim. Ele praticamente trabalha só para aquela empresa, então ele tem outro modus operandi de atuar, né? Então sim, com certeza, a gente escuta muito isso, a gente trabalha muito para reduzir, né, esse afastamento, essa expectativa incorreta, né? Vamos aprofundar mais agora em questões boas, né? Até o momento a gente falou assim um pouquinho de ações a serem feitas para resolver essa problemática, mas a gente trouxe mais questões voltadas ao que as empresas representadas não fazem e qual a consequência disso na vida do representante comercial. Então, indo agora para ações para as representadas ajudarem os representantes comerciais. Peguem uma caneta aí, anotem essas ações e levem para sua representada. Se você já é uma representada, anota também e comece a executar, que vai ajudar nos teus resultados. Marcelo, campanha de venda. Então, a gente também, né, pauta comum lá na nossa empresa, a gente fazer esse incentivo para o representante comercial, entre outras formas, que a gente vai mencionar aqui, por campanha de venda. Afinal de contas, esse engajamento, essa confiança do teu representante comercial está vinculado diretamente ao dinheiro. Ao dinheiro. Então, é o papel da representada ajudar o representante comercial a ganhar dinheiro. Não tem outro jeito. Pelo amor, ele não vai trabalhar para ti. Ele vai precisar de dinheiro, como todos nós aqui, obviamente. Então, campanha de venda. Como é que tu vê o impacto dela no início do trabalho de um novo representante comercial? E se tu acha positivo, fala um pouquinho para nós de alguma sugestão de campanha de venda, o que tu pensa sobre o assunto. Muito bom. O representante comercial, ele é uma empresa, né, constituída de representação comercial, mas, no final das contas, todos são vendedores, né? Numa formatação diferente, né, com regramentos diferentes. E todo vendedor, ele é movido por dinheiro, como tu bem disseste, né? Há sim uma gratificação, né, por estar conseguindo seus objetivos, ajudar a empresa e os seus objetivos pessoais. Mas é uma relação que está atrelada à parte financeira, tá? Montar campanhas de vendas, geralmente há uma dúvida das representadas, elas ficam assim um pouquinho receosas por estar de repente vinculando a uma meta, mas a gente pode descaracterizar isso, né? Porque tem formas de fazer campanha de venda para os representantes, né? Para motivar eles e principalmente para valorizar o empenho deles, principalmente no início do trabalho. Que a gente costuma dizer, né, que é um momento crucial, dá para acelerar a primeira venda, ou acelerar as primeiras ações comerciais junto com o representante, né? Lembrando que o representante, né, ele só recebe comissionamento, né? Então, quanto mais tu conseguir dar para o representante, né, formas dele se motivar, investir um pouco mais, porque vai ter um retorno um pouco fora do comum, né, é melhor. Fora do comum eu me refiro ao que está em contrato, né, um comissionamento X por vendas. Mas abrir um PDV novo, abrir um cliente, desenvolver uma nova, é um desafio maior, tá? Então, sim, faz total sentido ter campanhas de vendas, né? Eu acredito que toda empresa que vai começar a trabalhar com representantes ou vai colocar um novo grupo de representantes, né? Ela tem que já startar uma campanha de vendas para poder metrificar esse processo melhor, tá? Modelos de campanhas de vendas, né? A gente tem dois segmentos bem distintos na representação comercial, né? Aquelas vendas que são de curto prazo, que geralmente está ligado ao varejo, né? Produtos, né? Que vão para uma gôndola, né? Ou, né, o ramo do vestuário, do alimento, utensílios domésticos, né? E tem a venda, como o caso da Mesp, que nós conversamos aqui, que são vendas um pouco mais técnicas, né? Tem a ver com insumos, avaliação, passa pelo processo de compra, às vezes a parte de manutenção de empresa, etc, tá? Uma campanha muito interessante, Malta, para clientes do varejo, por exemplo, né? Dar uma bonificação por abertura de um novo PDV.
né? Isso é importante, tá? Porque às vezes a representada ela pode até avaliar a sua precificação, o seu pagamento de comissionamento, tudo, para entender se encaixa ela pagar um bônus para aquele representante que conseguiu abrir um novo PDV. E Malta, por incrível que pareça, no início do trabalho de um representante, principalmente se aquela empresa não está naquela região, é mais importante o número de pontos de venda que ela está do que o volume de venda em cada ponto. E isso tem que ser trabalhado. Então, uma campanha de vendas, de abrir PDV, ela vai trabalhar desde remunerar o representante, que é o assunto aqui, até uma política comercial da empresa para facilitar a primeira compra de um cliente. Reduzir o pedido mínimo, né, dar mais prazo para uma primeira compra, né, facilitar mais que aquele cliente. E isso o representante vai se motivar, porque o investimento dele, que é um investimento, né, ele só vai ter comissionamento depois que houver a venda, vai ter um retorno melhor, tá? Falando um pouco para a indústria, né? Aqueles produtos, serviços, insumos que são para a indústria, que o processo de compra geralmente tem um lead time um pouco maior, né? Então, às vezes é difícil tu criar uma campanha de vendas que vá beneficiar a venda. Porque a gente, voltando àquele link, né? Digamos que tem uma curva de 10 meses, 12 meses. A gente vai desmotivar o representante, provavelmente, nesse período todo. Então, a gente tem que criar pequenos objetivos, né? E bonificar ele por aqueles objetivos. Então, um exemplo muito interessante é, de repente, criar uma campanha que vá somar ou bonificar um número X de orçamentos, oportunidades levantadas, né? Estudo de trazer oportunidades para a empresa, porque toda empresa sabe, né? X orçamentos, vai ter lá um funil de vendas, vai ter uma venda. Então, ela tem que, de repente, trabalhar mais na base, né? Na primeira parte, digamos assim, do funil, tá? Então, estes são alguns modelos. E, Malta, dentro dessa linha de campanhas, há muita coisa que a gente aplica, né? Pela Representa Mais. Os representantes também, provavelmente, aí estão já participaram de algumas campanhas, né? Campanhas por pontuação, por número de cadastros realizados, né? Algo que consiga beneficiar o representante pelo esforço que ele está realizando. Para aqueles casos onde a venda não é tão rápida assim. Mas a empresa vai conseguir medir isso e provavelmente vai ter um resultado lá no final. Esse erro é bastante comum das representadas só bonificarem por volume de venda. Então, começa um trabalho, se tu vender X milhões, eu te pago tanto de comissão adicional. Mas ele não vai vender X milhões. Ele está começando um trabalho ainda. Então, eu costumo pensar que a campanha de vendas ela tem que resolver um problema. Qual que é o problema do começo de trabalho? Tu ter fôlego para abrir os primeiros pontos de venda, os primeiros clientes. Então, só esse ajuste de métrica já muda totalmente a campanha de venda. Também o prazo dela, né, Marcelo? Campanha de venda anual. Esquece, não funciona. Campanha de venda é 1 mês, 2, 3, no máximo trimestral, para manter esse engajamento. Então, pequenos ajustes assim em campanha de venda faz toda a diferença. Uma ação também que a gente costuma debater bastante e executar em alguns clientes é uma ação de retorno imediato. Ou seja, a gente pega a listagem de clientes desse representante comercial e pergunta para ele: me cita quais são os 5 que tu vê mais chance de comprar o nosso produto aqui. São esses. O que tu imagina que é um diferencial para esse teu cliente? Ele olha mais preço, prazo de entrega, condição de pagamento, né? Pela tua experiência com esse cliente, o que é o diferencial para ele? É preço. Ok. Marca com eles, com esses 5, reunião na próxima semana e eu vou lá contigo. Então, a representada ter esse sangue no olho de ajudar a sua equipe a fazer as primeiras vendas também muda tudo, né? Todo esse ciclo, né, de início de trabalho. Então, e poucas fazem isso, porque as empresas, via de regra, querem o quanto antes já estar ganhando dinheiro. Porém, não é assim que funciona. Elas têm que imaginar que elas estão, de certa forma, comprando uma carteira de cliente do representante comercial. Elas não precisam ter margem nas primeiras vendas. Então, primeiro tem que vender, abrir aquele cliente, dar dinheiro para o teu representante comercial e o lucro ele vem depois. Fluxo de caixa negativo. Primeiro tem que investir, porque senão não tem graça. Só que investe é o teu contratado, é o teu representante comercial, ele que vai ter os custos de viagem, deslocamento, vai se expor com um novo cliente e tu não vai investir nada representada.
né? Então, essa mudança de pensamento, essa estratégia que algumas empresas fazem, mas são poucas, também é mais uma ação para ajudar nesse começo do representante comercial. Então, essa ação de começo imediata, junto com uma campanha de venda, só essas duas ações Já trazem muito já resultado. traz muito resultado. Você Sim. também citou antes, eu anotei aqui, ativação de clientes nativos. Isso. Também tem empresas que têm uma base gigantesca de clientes nativos. Poxa, passa essa base para o teu novo representante comercial reativar. Então, olha quantas ferramentas de suporte para a tua equipe que tu pode dar, né? E são importantes, né? Novamente, contratar alguém, ficar no escritório sentado e esperar a venda, não funciona. Não funciona. Até corroborando, né? A empresa teve um primeiro relacionamento com o novo representante, que tem toda a sua rotina. Ela quer atacar a carteira dele, né? Então, ela fez um contrato, né, entre as partes, passou um treinamento, uma capacitação, ou deveria ter passado, né? Vimos aqui que muitas das vezes também pecam nessa parte. E aí, o gestor deixar esse representante solto, né, ou não ficar em contato, não promover uma interação com o representante a fim de ajudar ele a converter os primeiros pedidos, as primeiras vendas, ou os primeiros orçamentos, seja o tipo de venda que for, ele está negligenciando todo o investimento feito pela própria representada. Então, o principal foco de uma representada, um representante, é o interesse dele e a carteira que ele tem. Não faz sentido um gestor fechar um contrato com um novo representante e não conversar com esse representante para que eles juntos façam um plano para pegar alguns clientes como mostra. Perfeito. Isso que tu comentou agora, a gente fala muito e dá muito resultado, né? Outra coisa, como ferramentas também, né? Tem a ver um pouco com campanha, com o acelerador daquele representante, né? E aqui abrindo um pouco assim, né? Falando assim, a caixa preta, né? Falando lá dentro do que nós conversamos com as representadas, né? Para que motive os representantes, né? É também fazer estimular o representante pelo dinheiro, como tu comentou, porque é uma relação que tá pelo dinheiro, né? Pagando, né? Antecipado uma venda para o representante, né? Então, enviando um Pix para o representante da primeira venda, né? Sem toda aquela burocracia inicial, de repente emitir a nota dentro do mesmo mês, né? Que é o correto, junto com outras comissões que tomara que aconteçam, né? Mas para o representante sentir também, ter aquela conversão, né? Que ele foi lá, fez uma ação, essa primeira venda pode ser fruto de uma conciliação, pode ser fruto desse plano de ação, de pegar 5, 6 clientes. Vamos trabalhar preço? Vamos. Usando aquele conceito de startup, né, malta? Vamos trabalhar com negativo nessa primeira, segunda venda. Por quê? Porque eu quero entrar no cliente, eu quero validar o representante uma primeira venda. Note, ele aceitou nos representar, nós aceitamos ele também. Isso aqui é uma validação da parceria. Ele, de fato, trouxe um cliente, mostrou o que era necessário. A empresa, por sua vez, representada, mostrou para o representante que ela está disposta a ser flexível para que ele comece seus primeiros passos. E ainda para fechar, assim, digamos assim, com uma chave de ouro, esse primeiro movimento, que pode ser entendido como uma campanha, ela já antecipa para o representante sentir, né, financeiramente, no momento ali, a comissão que ele recebeu, indiferente do valor. É quase mais que simbólico, né, esse processo. E depois, lógico, né, vai emitir a nota fiscal e vai pagar aí os impostos e tributos que a gente precisa, tá? Então, isso é outro item bem importante também, né, um detalhezinho ali que é sentir, né, fazer o representante sentir o valor monetário ali, né, o valor da comissão na hora. Muito bom, Marcelo. A gente podia ficar aqui o dia inteiro falando sobre formas de engajar o representante comercial, mas eu vejo que isso que a gente trouxe aqui, que tu ponderou, já é bastante ferramenta para as representadas utilizarem. Estaria chegando nessa parte final da conversa aqui, e eu quero te perguntar, Marcelo, o que as empresas que contratam um trabalho da Representa Mais te pedem? Qual é a principal dor delas? O que elas chegam para ti? Eu quero tal coisa. O que elas querem quando contratam a Representa Mais? As representadas sempre estão buscando um representante que tenha carteira de clientes, tá? É isso que as representadas querem, né? E sempre buscando um representante que tenha interesse real em representá-las, né? Representantes que vão... A gente ouve muito, Malta, que vão vestir a camisa da empresa, tá? Mas eu te pergunto, né?
e muitas delas são atrativas para o representante comercial, a gente divide aqui, acho que em 2 momentos, esse desejo da representada quer contratar representante. E um deles é ser atrativa, né? Não adianta tu ser ali um patinho feio e querer uma coisa de outro nível, né? Então, como é que as empresas, no teu ponto de vista, podem ser mais atrativas para o representante comercial? O que elas podem fazer para isso? Olha, comissionamento de mercado, né? Ter uma comissão atrativa, né? Dar condições tanto na política comercial com o próprio representante quanto com a política comercial de venda, né? Principalmente, Malta, para aquelas empresas que precisam abrir mercado, né? Ou entrar em mercados que elas ainda não estão, né? Então, o seu marketing tem que estar andando junto com o processo, né? Porque voltando, né? O representante comercial, ele é um vendedor que está em campo, que está externo, numa configuração jurídica, né, protegida por lei, que é a lei do representante comercial. Mas ele é um vendedor. E se a empresa não monta uma estrutura em volta dele, ele está sozinho lá. Então, quando uma representada, ela mostra para um representante, ou para um representante, então, candidato, né, ainda em negociação, que ela tem uma estrutura que vai amparar o representante, dar suporte, treinamento, capacitação, vai acompanhar dentro do possível, capacitar ele e, quando ele chegar num cliente, ele está resguardado pelo nome da empresa, seja por mídias, por marketing, né, pela estrutura dela, isso torna ela muito mais atrativa para o representante. Perfeito. E, além de ser atrativa, ela tem que encontrar os representantes comerciais, né? Concorda comigo? Então, as empresas têm que olhar esses 2 vieses, né? Então, primeiro, ser atrativa, e o segundo, ter canais de recrutamento. Qual o principal canal hoje que tu vê na empresa, onde que as empresas acham os representantes comerciais? Tá. Então agora a gente está falando bem dentro da Representa Mais, né? Representa mais. Vamos Pode abrir a caixa vamos preta. abrir né? aqui, né? Tu falou que ia abrir a caixa preta, É. então agora abre, não tem problema. Vamos abrir aqui então aí as formas, né, de que todo o nosso time lá trabalha, né? Então assim, hoje tem várias formas, tá? A minha dica para os representantes, né? Antes disso tem muitos canais e meios de uma empresa achar o representante, mas ela só vai conseguir chegar até você representante se você for encontrado. Então, quanto mais locais, quanto mais expostos, né? Você que está procurando uma representada ou não está procurando, mas de repente pode ser interessante ter uma oportunidade nova, né? Quanto mais locais vocês estiverem presentes, melhor. E atualizados. Isso é um ponto bem importante. Não é a pauta aqui, Malta, mas é bem importante manter atualizado isso, né? Bom, há muitos grupos, né? De WhatsApp, Telegram. Essa não é a principal forma, né? Mas há esses meios, tá? Bancos de dados, né? Nós, como Representa Mais, agora trazendo um pouco para o meu lado aqui, temos um banco tratado ativo de 12 anos, né? Então, é bem interessante, tá? Tem ferramentas como o LinkedIn, por exemplo, né? Perdão. Então, assim, portais, canais, manter o seu cadastro atualizado, né? Principalmente o LinkedIn, uma ferramenta que as empresas buscam muito, né? Porque é uma plataforma diferente de outras mídias sociais, né? É uma plataforma que ela tem um viés totalmente profissional. E muitas coisas acontecem por ali, né? Uma parte muito significativa dos representantes que a gente busca para as representadas vem através deste meio também. E também mencionando o Instagram. Hoje na empresa, uma forma bem robusta para a gente achar candidatos é no Instagram, né? Como tu bem sabe, aí a gente investe dezenas de milhares de reais por mês em Instagram para encontrar representantes comerciais, né? Então, como tu bem disse, o papel do representante comercial nesse contexto é estar nas redes sociais. Estar no LinkedIn, ter o Instagram também, o Instagram dele como representante comercial. Isso é importante. Para o algoritmo poder enxergar, e até falei isso num outro podcast sobre isso. Então, basicamente, o que nós fazemos como Representa Mais é que qualquer um pode fazer como representada, com uma grande diferença: constância. A gente faz isso todo dia, toda hora e com muito investimento. Então, as representadas pecam, às vezes, por isso. Vão lá, fazem um anúncio no dia, depois no outro não fazem, não querem investir, acham que é fácil recrutar. Não é fácil recrutar. De fato, tem que ser um trabalho constante e com investimento, né? Uhum. Bom, Marcelo, eu acho que por hoje
é isso. Acho que a nossa missão aqui era a gente passar para as representadas o que elas têm que ficar atentas para ter esse engajamento dos representantes comerciais. Se você é um gestor comercial, um dono de empresa, um diretor comercial e quer melhorar o seu trabalho com os representantes comerciais ou quer implantar essa forma de venda, chama a gente da Representa Mais. Agora, se você é um representante comercial e não mandou ainda esse link para as tuas representadas, manda que ainda é tempo. Marcelo, obrigado. Obrigado, Malta. Valeu.